Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nesse início de semestre. Desejo a vocês boas-vindas, que a gente tenha um semestre bem legal. Naturalmente, eu vou precisar muito da aplicação, da responsabilidade, do empenho de vocês para que esse semestre saia como a gente pretende, ou seja, muito aprendizado, muita discussão a respeito de temas relevantes. Para isso a gente vai usar o ferramenta aula, então, para a gente interagir, compartilhar conhecimento, debater. Eu acho que não será um semestre bastante proveitoso. Então a nossa disciplina de antropologia, a gente vai falar hoje a respeito da definição da antropologia, aspectos e outras coisas que são relevantes nesse início de semestre, para que se tenha uma noção, né, do que se trata, afinal de contas, e qual a sua importância dentro do direito. Né? Alguns podem pensar, mas o que a antropologia tem a ver com o curso de direito? Eu tenho a certeza de que tem tudo a ver, sim, e a gente vai ver isso e vocês vão fazer análise disso e chegar a essa conclusão junto comigo, né? E também não vai se limitar a nossa disciplina a simples discussão teórica a respeito das coisas, mas sim nós vamos abordar bastante a questão prática e a aplicação dos nossos conhecimentos na discussão de temas importantes e de grande relevância dentro da sociedade. Eu acredito que vocês, na condição de alunos e futuros profissionais do direito, operadores do direito, têm sim uma obrigação de enfrentar esses temas polêmicos e debater com propriedade a respeito de cada um deles. E para que se debata com propriedade, tem que naturalmente conhecer a matéria, ter lido, ouvido opiniões, dado opiniões, enfim, discutido a respeito daquilo que realmente é relevante e que a cadeira de antropologia propicia isso para a gente. Tá? A disciplina de antropologia, ela é muito interessante porque ela abre um leque muito grande de temas que podem ser abordados nela. A antropologia vem do grego anthropos, ou seja, homem versus homem e logos. Antropologia, essa é a tradução. Homem e a lógica, o conhecimento. Então pode ser interpretado como o estudo do homem. Logia, estudo. Antropo, vem do homem. Então o estudo do homem em seus mais variados aspectos. A gente vai ver mais adiante ali quais são esses aspectos, afinal de contas, que são estudados e que são levados em conta na disciplina de antropologia. Tá? Então, se a gente partir da definição, homem e logos. Antropo e logia, estudo do homem, nos seus mais variados aspectos. Se tem que a antropologia, ela é física e também é jurídica. A antropologia física, ela se preocupa com as características biológicas do homem, da sua evolução, suas particularidades raciais, ou seja, como o homem evoluiu fisiológica e biologicamente. Como é que o homem era lá no início das civilizações, desde o surgimento do primeiro homem na Terra e até os dias de hoje. Então, o estudo dessas características biológicas do homem chama-se antropologia física, estudo do homem no que diz respeito a aspectos físicos. A antropologia jurídica, ela está dentro da antropologia cultural e ela investiga as regras utilizadas pela sociedade. Isso através dos mais diversos campos, né? Na sociologia, criminalística, história, geografia, direito, enfim, há uma interdisciplinariedade nesse sentido e se busca essa compreensão dos fenômenos sociais de forma global. Se busca fazer análise crítica, buscam propostas a respeito disso. Então o homem na sua condição de ser sociável, que sempre viveu em grupo,
maiores ou menores, mas sempre viveu em grupo. E na medida, né, que o homem passou de nômade, de um mero coletor, para um homem que cultivava a sua alimentação, domesticava animais, começou a se aglomerar às voltas dos rios, onde a terra é mais produtiva, e a partir daí foram criando cidades, né? Porque na medida que foram aglomerando e vendo que não precisava mais ser um nômade, ele não precisava mais sair para caçar, para colher a sua alimentação. Ele podia muito bem produzir a sua alimentação ali parado, construir as suas casas, ter um abrigo, segurança. Enfim, o homem, na medida que foi evoluindo e alterando na sua maneira de viver, de subsistir, também aspectos culturais, etc., ele sempre necessitou de que o seu comportamento fosse regrado. Então a antropologia jurídica, ela justamente a partir da cultura de um povo, ela investiga essas regras utilizadas pela sociedade, que eram mais básicas, e depois, na medida que a sociedade foi ficando mais complexa, também essas regras se tornaram mais complexas. Então a antropologia cuida desse sentido, o estudo das regras, ou seja, as normas que foram organizadas, reconhecidas, dotadas de poder e de sanções. Tá? Então as regras são as normas organizadas, ou seja, anteriormente se tinha culturalmente de um passar para o outro como é que as coisas funcionavam. Depois, com o tempo e com o advento da escrita, principalmente, as regras foram positivadas, ou seja, foram catalogadas. E hoje nós temos como regras os nossos códigos e leis, o que regula basicamente a nossa vida social, no aspecto civil, é o nosso Código Civil. Então nele está inserida todas as regras de comportamento, do que se espera do teu comportamento dentro da sociedade, como é que tu tem que agir nos teus negócios. Então regula todo o comportamento nos seus mais variados aspectos. Conforme a regra a matéria que está sendo analisada tem uma determinada regra, pode ser trabalhista, criminal, civil, previdenciário, comercial, enfim, um monte de coisa que tem por função regular nosso comportamento social, para que isso não transforme num caos, né? Muito antes, essas regras, principalmente, preponderava o mais forte. O mais forte impunha a sua vontade e pronto. Também tinha a regra do olho por olho, dente por dente, ou seja, permitia-se a vingança privada, e que hoje não se pode mais, né? O Estado tomou para si o poder de impor essas sanções e também de organizar, né, essas normas, essas regras que são aplicadas no nosso dia a dia. E naturalmente, pessoal, essas regras têm que ser dotadas de poder. Ou seja, não adianta ter uma regra se não tem um Estado forte e que faça cumprir a lei. Adiantaria, vamos imaginar, tu entrar com ação de despejo, o juiz mandou sair da casa o inquilino que não paga, o inquilino diz que não vai sair, pronto. E não tem como o Estado impor a saída dele? Não, ele tem que ter esse poder de impor as suas decisões, de impor que as pessoas cumpram as suas decisões, né? E também existem as sanções que são catalogadas. Mas se a gente exemplificar aí no crime, vamos, por exemplo, matar alguém. Artigo 121, pena 6 a 20 anos. O que está inserido aí qual é a mensagem que nos passa o artigo 121? Que se tu matar alguém, tu vai sofrer uma pena de 6 a 20 anos. Né? Claro que tem as defesas, tem os meios de tu te defender, agir em legítima defesa, estado de necessidade, enfim, tem as excludentes da ilicitude que eventualmente tu pode utilizar para se livrar de uma sanção. Mas de regra, a menos que tu esteja acobertado por uma das excludentes,
né, que te livre, que torne legítima a tua atitude, tu vai se submeter sim a sanção do Estado que te impor, claro, né, ampla defesa, contraditório, assegurando tudo isso, mas de fato, efetivamente, se essas regras não puderem ser impostas pelo Estado, elas não fazem o menor sentido, né? Então, por isso ela tem que ser dotadas de poder e também tem que ter uma previsão das sanções caso tu descumpra. Então, o estudo da antropologia jurídica também diz respeito às regras executáveis. Ou seja, quando é que ela vai ser executável? Justamente quando ela já está organizada, quando a sociedade reconhece ela como correta, ou seja, sim, nós temos que cumprir a obrigação que está imposta nessa regra, e o Estado, isso dá ao Estado a autoridade de ter poder de aplicar eventuais sanções caso a pessoa descumpra essas regras, né? O estudo da antropologia jurídica também diz respeito ao processo de positivação. E o que é o processo de positivação? É que quando tu transforma uma norma em uma norma escrita. Muitas vezes uma cultura pode ser transformada numa norma escrita. Se encaminha um projeto de lei, por exemplo, de uma determinada pretensão, e aí é votado e se transforma em lei. Então, claro, positivado significa que está catalogado, está escrito em algum lugar, tornou positivo. Também a antropologia tem a obrigação também, está dentro da sua atribuição, de conceituar o que sejam regras. E o que acontece no caso do desvio de regras, né? O que acontece com esse camarada caso ele descumpra a lei? Ou seja, ele viola a lei. Tem situações diferentes, assim, de violação das normas, né? Existe a violação de normas sociais ou de normas formais. O que são normas sociais? Diz respeito à reprimenda da sociedade de uma determinada conduta do indivíduo. Mas não interessa ao Estado punir esse tipo e regulamentar esse tipo de situação. E a própria sociedade acaba julgando e dando a punição para aquele camarada que age diferente. Por exemplo, a pessoa é muito fofoqueira, fala da vida dos outros, barará, chega nos grupos, fica pilhando. O que vai acontecer com essa pessoa? No mais das vezes, as pessoas começam a reconhecer aquela atitude como uma atitude que desagrega o grupo, que não é bom, que tumultua o ambiente, que deixa o ambiente tenso. Então essa pessoa vai naturalmente receber uma reprimenda da sociedade, no sentido, muito provavelmente, ninguém mais convida para a festa aquela pessoa, ou não convive, ou não fala absolutamente nada porque a pessoa é muito fofoqueira. Imagina aí um camarada aí que é muito pão duro, por exemplo. Neto faz um churrasquinho, cada um tem que trazer a sua cerveja. E aí diz, não, pessoal, a gente vai, cada um traz a sua serva e nós dividimos aqui as despesas com a comida e tal. Bom, tá tudo bem, tá pactuado isso. Aí o camarada chega lá com um fardinho, uma cerveja bem ruim, quente, larga no fundo de um freezer lá e passa a beber a cerveja dos outros. O que acontece com esse camarada? Ele fez a obrigação dele, mas ele quis economizar comprando uma cerveja ruim e foi beber a cerveja dos outros. Claro que isso aí o Estado tem interesse em positivar, em regulamentar, prever sanção para esse tipo de conduta. Não tem, o Estado não tem esse interesse. Mas a sociedade, que às vezes é formada por um pequeno grupo social de amigos, ou enfim, pode muito bem aplicar uma reprimenda para esse camarada, no sentido de que aquela atitude dele ali está equivocada e ele vai sofrer a reprimenda. Ou alguém vai falar para ele na frente de todo mundo, constranger, ou também não convidam mais, ou mudam a maneira de fazer as festas, mas não, isso dificilmente acontece, o normal é que o camarada seja excluído, ou tiram um sarro da cara dele, enfim. Então a sociedade acaba excluindo aquele camarada e impondo sanções em razão
do comportamento dele que não é legal dentro dentro daquele meio social que ele está inserido. E assim nas variadas situações, né? Dei 2 exemplos só, mas a gente vive em sociedade e às vezes pessoas inconvenientes, chatas, acabam sendo taxadas mesmo e sofrendo uma reprimenda por destoar, digamos assim, do comportamento e da atitude da grande maioria. Muitas vezes da boa-fé, do bom senso, do respeito que se exige em qualquer relação, em qualquer sociedade. A pessoa não respeita isso, por vezes o Estado não vai se interessar em regulamentar isso, mas sim, a sociedade tem interesse e vai reprimir determinados comportamentos. Então, quando a violação da norma tem um caráter muito mais social, se diz então que é a sociedade que vai tratar de reprimir esse camarada, esse comportamento. Quando se fala em violação das normas formais, são aquelas então que interessam para o Estado, que estão catalogadas em leis, em códigos. Por exemplo, o nosso Código Penal, ele ali tipifica basicamente tem as leis especiais, claro, e outras leis, mas basicamente ele tipifica toda a conduta que o Estado entende tratar-se de um crime. Então, aquele exemplo que eu havia dado do matar alguém, formalmente sim, ele está lá no Código Penal, artigo 121, e a regra não mata senão tu vai preso. E assim vários outros delitos, crimes contra a honra, por exemplo, né? Injúria, calúnia, difamação, ali tipifica, diz o que tu pode fazer que pode gerar a tipificação daquele crime e também estabelece qual a pena, qual a sanção que tu vai sofrer caso isso fique provado e tu não consiga nenhuma excludente da ilicitude, da antijuridicidade. Então as regras formais são aquelas regras que estão escritas, que interessam ao Estado e que, portanto, eventualmente no descumprimento, né, nos tempos atuais, é submetido então ao crivo do Poder Judiciário, que é quem por fim analisa as questões quando haja litígio. Certo? A gente fala também na questão dos atributos da lei. Quais são os atributos da lei? E a lei, ela precisa possuir alguns atributos para que efetivamente ela tenha, digamos assim, que ela tenha validade no mundo jurídico, que ela seja exercida, que ela seja imposta e que as pessoas reconheçam que sejam aplicadas eventualmente sanções em razão do descumprimento da lei. Então, dentre os atributos da lei está o da autoridade. É quando esse direito, essa lei, essa regra, ela é reconhecida socialmente por toda a sociedade. Ela é reconhecida e também dá ao Estado o poder de julgar e punir. Então, hoje, a gente tem o poder judiciário e quem é que pode julgar e punir? É o juiz, é o desembargador, é o ministro, conforme a sua hierarquia e o estágio em que está o processo. Então, a gente reconhece a autoridade do Estado, obedece às leis e se submete eventualmente a alguma sanção em razão de que, efetivamente, se a gente descumprir, vai ter uma autoridade para impor um determinado comportamento. Né? Tem a Temis, que chama a deusa, que em uma mão ela segura uma espada, na outra mão ela segura uma balança, nos olhos uma venda. Essa é a simbologia da justiça. E o que significa cada um desses aí? A venda significa imparcialidade, ou seja, quando é submetido um caso para apreciação, ela tem que julgar o caso sem favorecer A ou B. Ou seja, promover a justiça sem discriminar A, B ou C e dando com a maior imparcialidade possível. Às vezes essa imparcialidade ela tem que ser, de certa forma, regulada, contrabalançada. E esta está ali a balança da igualdade. E essa balança, por vezes, ela não está retinha, ela pode estar assim.
Por quê? Porque tem situações, por exemplo, numa relação de consumo, em que uma das partes ela é mais forte, naturalmente. Uma empresa, por exemplo, de telefonia e um usuário do serviço, né? A empresa vai ter conhecimento técnico a respeito do seu produto, vai ter uma banca de advogados para atender, ou seja, ela tem todo um aparato para fazer a sua defesa. Enquanto o consumidor não tem conhecimento técnico e, por vezes, não consegue nem um advogado para defender os seus interesses. Então, a balança fica numa posição assim, mais alta aqui para o consumidor, para que haja um equilíbrio de forças. Entenderam? Então, essa imparcialidade do juiz que se exige em todas as decisões, né, a balança e a venda, por vezes ela tem que ser ponderada, porque uma das partes pode ser mais fraca. E a questão da autoridade e o poder está representado pela espada. Ou seja, não adianta tu ser imparcial, tu aplicar a igualdade e depois tu não fazer cumprir a lei. É como o caso que eu falei ali do cidadão que foi condenado a sair da casa porque não pagou e depois tu não consegue simplesmente tirar o camarada lá de cima porque ele diz que não vai e o Estado não tem como impor. Né? O que acontece hoje se isso vem acontecer? Vai o oficial de justiça, tu tem que sair. Se ele não sai, vai o oficial com a brigada militar, tira o camarada de lá à força. E é assim que funciona, pega as coisas dele, bota na calçada e ele tem que se virar. Né? Isso porque, efetivamente, o juiz tem essa visão de que ele é uma autoridade, pode mandar e ele tem que fazer valer isso aí. Se tem também como atributo da lei a universalidade. Significa o seguinte, que tem que ser, em casos semelhantes, tem que ser aplicado de uma forma igual para todo mundo. Tem que haver igualdade na aplicação da lei. Não pode haver puxar para um lado nem para o outro, favorecer classe A, B ou C. O que pode haver é uma compensação de forças para que haja equilíbrio. Mas se busca, sim, sempre que em casos semelhantes, que a lei seja aplicada da mesma forma. Também, um dos atributos da lei é que ela estabelece uma obrigação. E essa obrigação ela é previamente estabelecida. Então, quando o jogo começa, tu já sabe, entendeu? Não é dado ao Estado de uma situação que está acontecendo e agora vamos ditar uma determinada regra e vale para todo mundo, mesmo que o fato já tenha ocorrido anteriormente. Não, essa obrigação ela é catalogada e ela tem que ser aberta ao conhecimento de qualquer pessoa. Não significa necessariamente que a pessoa conheça, mas se ela quiser conhecer, ela vai ter onde achar, vai ter onde encontrar. Ninguém se escusa de cumprir a lei dizendo, eu não sabia, não deveria, mas deveria saber, deveria pesquisar, se fez determinado ato, praticou determinado ato, antes de fazer a pesquisa, antes de saber se podia, vai pagar o seu preço, né? Imaginar que vocês vão pescar numa área, num parque, aí você vai lá, tá caçando, pescando, fazendo o que quiser, chega preso, levado, mas eu não sabia que aqui era o parque, mas deveria saber. Então ninguém se escusa de cumprir a lei sob a alegação de que não conhecia a lei, não sabia, etc. Tá? Então, dentre os atributos da lei está a obrigação. Outro atributo da lei é a sanção. Sanção é a imposição de determinada, digamos assim, a imposição eventualmente, por exemplo, de uma punição, daquele exemplo de matar alguém, por exemplo, pode ser qualquer crime, mas todos eles vão ter uma punição. E essa punição, essa sanção, igualmente tem que ser previamente conhecida e catalogada. Por exemplo, se matar alguém e não tivesse nenhum código dizendo se matar alguém em pena de 6 a 20 anos, não seria crime. Entendeu? Então, teve uma época, na época há muitos anos atrás, teve uma situação que, por exemplo, o tráfico de entorpecente é uma norma penal em branco. Significa que ela tem que ser complementada.
tem que ser informada quais os produtos que efetivamente causam dependência física, psíquica, etc. E lá pelas tantas, eles tiraram o lança-perfume dessa lista de substâncias que causavam dependência, etc, etc. Um monte de gente se beneficiou disso, em razão de que, se não está na lista, então deixou de ser crime. Então quem traficava estava preso porque estava traficando lança-perfume e acabou sendo beneficiado disso, porque por um lapso de tempo aquela conduta deixou de ser crime. E se deixou de ser crime, ele não tem que estar sendo, ele não tem que ficar preso. Então essas sanções elas têm que estar previamente estabelecidas e que ela seja pública. Então as normas jurídicas, se diz, são as regras que são executáveis, porque reúne todas aquelas condições que a gente havia falado, com sanções esperadas e reconhecidas. O povo reconhece a autoridade de quem está aplicando a pena, existe o regramento de que de forma tu tem que te comportar, existe uma sanção caso não haja de determinada forma. E ao contrário das normas sociais, como a gente havia falado, que o regramento assim é meramente aquilo que se espera da conduta do ser humano dentro da sociedade, que pode gerar diminuição do status do camarada, não ser bem visto dentro da sociedade, mas não é algo que efetivamente vá gerar uma outra punição que não seja a punição da própria sociedade. A gente fala também que a antropologia ela possui alguns aspectos. Por quê? Porque a antropologia é o conhecimento do homem em seus mais variados aspectos. Então se diz que dentre os aspectos em que a antropologia estuda o homem, é o aspecto natural, humano e social. O aspecto natural é o conhecimento da evolução humana nas suas características fisiológicas e anatômicas. Ou seja, como é que o homem se desenvolveu desde a sua existência até agora, em características físicas, anatômicas, era baixo, era era alto, era negro, era amarelo, enfim, todos esses estudos a respeito da evolução humana no que diz respeito aos seus aspectos físicos e anatômicos. Também outro aspecto que existe é o homem, da antropologia, é o aspecto humano. E esse, a meu ver, é um dos mais complexos, assim, porque é uma investigação global, ou seja, em todo o planeta, no que diz respeito à história do homem, às suas crenças, arte, linguagem, costumes, enfim, a cultura, como é que ela foi modificando, como é que o homem foi modificando a sua forma de ser e de pensar, de agir, ao tempo da sua evolução, lá desde os primórdios até agora. Então, o homem, na condição de humano, como é que era? Porque ele se diferencia efetivamente dos outros animais, porque ele desenvolveu uma linguagem, ele tem arte, ele tem cultura, ele acredita em determinadas coisas diferentes do animal. Então, para cada cultura, cada povo, isso pensado globalmente. Então, a antropologia estuda isso, no aspecto humano, como é que foi o desenvolvimento do ser humano, nesse período todo, desde o início da civilização, desde a sua existência até agora. E também, um outro aspecto da antropologia é o aspecto social. Então, tem o aspecto natural, humano e social. Esse aspecto social, como diz a palavra, é o ser humano enquanto integrante de um grupo social, de uma sociedade, de uma comunidade. Como a gente havia falado antes, o ser humano ele sempre viveu em grupo, sempre. Seja uma tribo, seja o que for. Um grupo pode ser pequeno, pode ser de centenas, pode ser de milhares, pode ser de milhões, mas o ser humano sempre viveu em grupo. E ao longo da sua existência, desde o início,
de quando ele passou de um mero coletor para depois cultivar seus produtos, etc. Depois as tribos foram se reunindo, transformando em cidades, enfim, tudo isso por conta de que o homem sempre viveu em sociedade. Então, o estudo da antropologia é esse homem inserido num grupo social, o comportamento humano, certo? Então, se a gente pensar também no que diz respeito ao objeto da antropologia, o que efetivamente estuda a antropologia? É o homem na sua completude de relações sociais, humanas e naturais. Completude, reunindo todos esses aspectos que a gente conversou, o que o ser humano é, afinal de contas? Socialmente, como é que ele é? Nos seus aspectos culturais, como é que ele é? Seus aspectos naturais, a questão fisiológica, como é que o ser humano é? Então, o estudo do homem, naturalmente, ele tem muito influência na questão do direito. Por que o direito está presente na sociedade? Por que a antropologia é importante para o direito? Porque no final, se a gente for ver, cada país, cada nação, cada povo tem as suas formas de ver a vida e fazer os seus regramentos. E esses regramentos depois são catalogados e viram normas positivadas para fim de que a gente obedeça aquelas regras ali. E tudo isso, naturalmente, é influenciado pela cultura. A cultura do que é certo, do que é errado, de quais são os princípios corretos e os princípios que não são corretos. Enfim, então o ser humano, na verdade, ele vive sempre submetido a regras. E o que é o direito senão as regras de conduta, princípios de como a gente deve se portar dentro da sociedade. Então, naturalmente que a antropologia ela está muito ligada ao direito, porque o direito está ligado ao homem, o homem está ligado à cultura, a cultura estabelece a forma da gente agir, do que é certo, do que é errado, e portanto, sim, o direito está intimamente ligado à sociedade, e o estudo da sociedade, dos homens, é feito através da antropologia. Tá certo, galera? Esse é só o início da nossa conversa a respeito da matéria. É só uma introdução, depois a gente vai estudar mais a respeito. Eu vou procurar também sempre trazer um vídeo assim que não seja chato, né? Aqueles curtinhos, mas com bastante informação, com bastante profundidade a respeito do tema, que seja adequado. Então, não quero encher vocês de informação, eu quero que vocês busquem, sim, vocês aprimorar a respeito da matéria, entender e aprofundar esses assuntos.